Então, nós vamos dar seguimento ao nosso simpósio nesta manhã, com a segunda palestra, né, do Dr. Clístenes Odir Soares Silva, médico pneumologista, professor, doutor da disciplina de pneumologia da Unifesp, e que vai abordar a fisiopatologia respiratória do Covid. Prezados colegas de Araçatuba, um prazer muito grande participar do primeiro simpósio de medicina intensiva, versando sobre Covid. Inicialmente, parabéns ao Dr. Fábio Bombarda e ao Dr. Luiz Cláudio Lima pela coordenação desse evento, que eu tenho certeza trará a oportunidade de muito aprendizado. Para mim, então, é um privilégio participar desse. Aqui estão meus conflitos de interesse, para que os senhores possam analisar. Sem sombra de dúvida que o mundo está vivendo um momento inusitado, um momento de uma pandemia, onde tudo isso começou na cidade de Wuhan, quando o Dr. Li Wenliang, um jovem oftalmologista de 33 anos, no dia 8 de dezembro de 2019, alertou as autoridades chinesas sobre uma forma de pneumonia diferente que estava ocorrendo. Ele foi severamente advertido por conta disso, mas no dia 29 de dezembro de 2019 foi identificado um vírus e logo em janeiro de 2020 constatou-se que se tratava de um coronavírus que foi denominado SARS-CoV-2. A história do Brasil iniciou-se em fevereiro de 2020, no dia 26, com o primeiro caso, e a Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março de 2020, decretou essa infecção como sendo uma pandemia. Quando nós analisamos a Covid-19, na realidade o cenário é muito amplo, porque a grande maioria dos pacientes apresentam sintomas leves, sintomas gripais, muitas vezes uma cefaleia, uma dor de cabeça, dor de garganta, um comprometimento leve do estado geral, mas nada preocupante. Entretanto, em 20% dos acometidos pelo SARS-CoV-2, nós vamos identificar um comprometimento inicialmente pulmonar, mas nem sempre começando pelo pulmão, mas esse quadro inicial pode tomar uma dimensão bem mais ampla. Esses pacientes podem evoluir para síndrome do desconforto respiratório agudo e muitas vezes essa doença pode ter um caráter sistêmico, evoluindo para uma sepse, muitas vezes uma sepse grave, com choque séptico, insuficiência de múltiplos órgãos, e pode precipitar, inclusive, o óbito. De tal modo que esse esquema, ele mostra que a Covid-19 tem 3 estágios. O primeiro, na semana inicial, que é aquela fase da resposta viral, onde os pacientes têm sintomas leves, muitas vezes febre, sintomas de mialgia, dor de garganta, alterações laboratoriais discretas, algo que não tem maior repercussão. E muitos pacientes, 80% da população, apresenta apenas esse quadro. Isso por quê? Porque a imunidade local, que é traduzida pela presença de imunoglobulina A, é capaz de segurar o vírus nas vias aéreas superiores. Cerca de 20% dos pacientes vão caminhar, então, para a fase 2, o estágio 2, onde nós temos comprometimento pulmonar. Nesse caso, alguns pacientes têm quadro de pneumonia sem hipóxia, ou seja, sem distúrbio de troca gasosa, sem maior problema, e a outra parte tem um quadro mais grave, com hipóxia, o que realmente já traduz uma situação mais preocupante. E a partir daí, nós teremos o estágio 3, onde uma reação hiperinflamatória resultante da liberação de mediadores inflamatórios por inúmeras células que participam da resposta inflamatória, vai fazer com que a doença tome um caráter de muito maior gravidade. Ou seja, nós temos uma progressão dos sintomas que resultam da fase hiperinflamatória que se instala nos pacientes. Mas, sem sombra de dúvida, o pulmão é o órgão-alvo da Covid, porque nós sabemos que ela pode acometer o aparelho respiratório em todo o seu trajeto, dando rinocinusite, traqueobronquite, mas no pulmão nós vamos ter um padrão de infiltrado, as imagens inicialmente em vidro fosco, que depois podem evoluir para um quadro de consolidação e
finalmente numa fase pós-Covid ou de Covid longa até uma fase de fibrose. Naturalmente que um outro componente que se sobrepõe a essa situação é a infecção secundária por bactérias, e as bactérias geralmente são pneumococcus ou estafilococcus. Mas, diferente da influenza, não é muito frequente que os pacientes que têm o Covid tenham infecção secundária, a menos que já estejam na situação de uma ventilação mecânica e, naturalmente, aumenta o risco de infecção secundária. O pulmão é um órgão muito vulnerável. Por quê? Nós respiramos 10 mil litros de ar por dia e, consequentemente, esse ar pode transportar os vírus que vão provocar a lesão no pulmão. Esses pacientes podem evoluir para um quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo, de ventilação mecânica, com intubação orotraqueal prolongada, barotrauma, volumotrauma. Paralelamente a isso, e por necessidade da ventilação mecânica, esses pacientes são mantidos sob sedação prolongada. Para isso, nós precisamos do uso de bloqueadores neuromusculares, oxigênio em alta concentração e pronação. Ou seja, é um cenário onde, independente da Covid, o fato de precisar uma intubação prolongada pode levar a complicações e sequelas. Isso é tão verdadeiro que um estudo que avaliou o número de pacientes que tiveram Covid grave, e as imagens mostram esse comprometimento desses pacientes, mostrou que 3 meses após a recuperação parcial desses pacientes, existiria ou existe em 30% um grau de comprometimento da função pulmonar, com diminuição da difusão de monóxido de carbono, em alguns pacientes um padrão obstrutivo, outros um padrão restritivo. E uma coisa interessante é que houve um paralelismo entre sequelas pulmonares e elevação do dedímero. Não o dedímero como marcador de fenômenos tromboembólicos, mas como marcador de uma reação inflamatória. Nós conhecemos, naturalmente, que a condição de respirar esse volume de 10 mil litros de ar por dia faz com que os vírus penetrem no aparelho respiratório, chegando ao pulmão e aí dando um quadro de pneumonia, como nós vemos com o vírus influenza, o metapneumovírus, adenovírus, etc. Mas o SARS-CoV-2 também tem essa via respiratória como capaz de permitir a chegada do vírus. Nós conhecemos que as bactérias, como por exemplo o pneumococo, quando alguém se contamina e esse pneumococo vai permanecer nas vias aéreas superiores, depois de algum tempo, por questões de imunidade local, ele pode migrar para o ouvido, dando otite, para os seios da face, dando sinusite, migrar para o pulmão, dando uma pneumonia, e pode romper, transpor a barreira hematoencefálica e o paciente pode ter uma meningite. Mas eu gostaria de comentar com os senhores uma outra via pela qual o vírus, particularmente o SARS-CoV-2, pode chegar no pulmão. A partir da contaminação na boca, esses vírus podem adentrar na corrente sanguínea pela gengiva. A partir daí, eles vão até os vasos do pescoço, vão chegar no coração pela corrente sanguínea e vão ser bombeados até o pulmão, atingindo os pequenos vasos pulmonares, e aí é que ocorre a vasculite, a endotelite, porque esses vasos são ricos nos receptores ACE2 e, consequentemente, os pacientes vão ter as alterações pulmonares primariamente causadas por alterações vasculares. Então, vocês vejam que, além da via inalatória, temos essa via. E essa imagem aqui ilustra muito bem a formação de imagens em vidro fosco que na realidade não são primárias do pulmão, resultam da lesão vascular e paralelamente a isso nós vemos os vasos congestos, como aqui nessas setas verdes estamos ilustrando os vasos, até com aquela imagem que é muito comum a gente ver na árvore traqueobrônquica, a árvore em brotamento. Então esse é um fato realmente impressionante na Covid, essa via de transmissão. Mas, na realidade, quando o vírus chega no espaço alveolar, ele contamina inicialmente o pneumócito tipo 2, é aí que ele se prolifera, vai ser liberado no espaço alveolar, vai suscitar uma resposta mediada por
várias células, entre elas macrófagos, neutrófilos, monócitos, linfócitos, com liberação de citocinas e, nesse contexto, nós vamos ter alterações no espaço alveolar significativa. Mas já está ocorrendo também alterações no intra, de tal modo que nós temos como consequência a alteração da permeabilidade vascular com afluxo de monócitos e neutrófilos, edema pulmonar não cardiogênico, formação de membrana hialina, espessamento da membrana basal e fenômenos tromboembólicos. Então, o cenário aí muito mesmo. Nós vamos agora fazer uma pequena análise com os senhores acerca de um aspecto. A doença, ela é caracterizada por uma endotelite, uma vasculite que compromete principalmente a microcirculação, ou seja, compromete basicamente o endotélio. E o endotélio não é apenas um tubo por onde circula o sangue. Ele tem uma atividade muito grande pelas células que estão ali presentes, pelo próprio equilíbrio entre os neurotransmissores, os hormônios e os fatores vasoativos, de tal modo que fenômenos de vasoconstricção, de vasodilatação, de trombose, de trombólise, o controle da inflamação, a formação de substâncias antioxidantes, isso tudo ocorre no espaço endotelial, no órgão endotelial, como alguns autores falam. Mas essas células endoteliais, elas também são ricas nos receptores ACE2. O dito vírus se acopla a esses receptores, trazendo uma mudança muito grande na estrutura endotelial, com aumento dos espaços intercelulares, com fenômenos de necrose e piroptose, com ativação de cascata inflamatória, com fenômenos tromboembólicos, ou seja, por isso que nós temos que a doença, ela toma um caráter sistêmico, porque compromete o humano como um todo e, naturalmente, esses fenômenos vão se traduzir naquilo que muitas vezes é o que leva o paciente à morte, que é uma embolia ou uma trombose. Esse estudo aqui, muito bem documentado, mostra que até 27% dos pacientes podem ter trombose e 21% podem ter embolia pulmonar. E outros estudos mostram que esses números são muito maiores, até 33% dos pacientes graves podem ter embolia pulmonar, mostrando que a doença também é uma doença vascular. Mas o fato que mais chama a atenção é que a Covid-19, o vírus SARS-CoV-2, desencadeia a mobilização das células, né, macrófagos, células dendríticas, linfócitos T, os fibroblastos, as células endoteliais, que vão levar a uma tempestade de citocinas, né? É interessante isso, há uma reação um pouco exagerada, temperamental, para destruir um grupo de vírus que, na realidade, se isso não ocorresse nessa dimensão dessa reação inflamatória, o transtorno é menor. Mas isso é algo que impressiona e não se sabe qual o fator modulador, né? Qual o perfil genético que faz com que algumas pessoas tenham uma reação mais controlada e em outros seja uma reação exagerada, um verdadeiro tsunami que vai levar a alterações múltiplas em vários órgãos. Então, vocês vejam que quando se avalia esses mediadores, como por exemplo, interleucina 1-beta, interleucina 6, aqui comparando os indivíduos normais, com indivíduos que estavam com Covid estável ou que estavam com Covid grave na unidade de terapia intensiva, não é? Ou aqueles pacientes que apenas tinham comprometimento pulmonar, nós vemos que a liberação de interleucinas é muito significativa e isso certamente é o fator que nós gostaríamos de modular para minimizar essa resposta inflamatória. Aqui registra-se também em situações onde a interleucina 6 e a ferritina foi monitorada e o que se observa é que aqueles pacientes que têm esses mediadores no nível mais elevado, o risco de mortalidade é muito maior. Tudo isso converge para uma situação muito preocupante. Esse quadro aqui é muito ilustrativo, porque ele mostra, primeiro, que a Covid pode estar no aparelho respiratório até 2 semanas antes. Depois nós temos um período que é a Covid aguda,
onde naturalmente o paciente tem sintomas, tem comprometimento de órgãos. O vírus pode ser encontrado até 10, 11 dias após o início da doença, mas em alguns pacientes esse vírus pode permanecer por semanas ou até meses. Esse é um assunto que merece uma discussão mais detalhada, mas o fato é que após essa fase aguda inicial, nós temos uma fase subaguda da doença, que pode demorar até 12 semanas, e finalmente a fase de doença crônica, que não é propriamente pós-Covid, é a Covid longa, e nesse cenário nós podemos ter duas coisas. Um é o comprometimento de um órgão. O paciente que teve lesão no fígado, ou no rim, ou no pulmão, ele tem uma sequela específica do órgão. Mas, no grande número de pacientes, em 10% de todos os pacientes que têm Covid, nós vamos constatar a existência de um processo inflamatório que persiste. E esse processo leva a síndromes variáveis, principalmente a síndrome da fadiga crônica. Então, nesse esquema aqui, nós podemos, de uma maneira mais detalhada, ver a fase aguda da doença nas primeiras 3 semanas, a fase pós-aguda em 12 semanas e a Covid longa ou a Covid persistente até quando? Nós sabemos que tem pacientes que ficam com sintomas, sobretudo síndrome de fadiga crônica, déficit de atenção, distúrbio de memória, perda de cabelo, enfim, alterações cardiovasculares, com palpitação, insuficiência cardíaca. Esse cenário é muito importante e muito preocupante. O fato de nós pensarmos na Covid como uma virose, uma doença aguda, realmente cada vez mais perde consistência. Por isso que eu gosto muito dessa frase aqui do Nissen Alva, que comentou o seguinte: a Covid-19 prolongada não é uma história derivada da pandemia, ela é a história da própria pandemia. Mais uma vez, eu gostaria só de destacar isso. Uma situação é a sequela específica de um órgão, como o pulmão, por exemplo, a outra estágio, aquele estado inflamatório que persiste. Bom, essa imagem aqui ilustra que o paciente tem uma progressão dos sintomas, que na primeira semana pode se abrandar naturalmente, mas a partir da segunda semana, que é aquela fase de comprometimento pulmonar, os sintomas tendem a aumentar e finalmente, a partir da segunda semana, da terceira semana, aliás, nós temos essa reação hiperinflamatória com a tempestade de citocinas, etc. E nesse quadro a doença toma um curso de maior gravidade, com risco de morte. O que nós queremos? Será que podemos fazer uma inflexão dessa curva de tal modo que o paciente não progrida para essa inflamatória? Certamente que hoje isso é possível, e é possível através do uso do corticoide. A história do corticoide na Covid-19 tem 2 momentos. O momento inicial, onde a Organização Mundial da Saúde contraindicava o uso do corticoide. E a partir do dia 2 de setembro de 2020, isso mudou. Mudou de uma maneira muito consistente, de tal modo que nós vamos detalhar para os senhores em seguida o espaço que o corticoide tem no tratamento da Covid-19. Nós, pneumologistas, já tínhamos essa liberdade, vamos dizer assim, de usar corticoide em pacientes que têm asma, que têm DPOC, que contraem a Covid-19. Nós já fazíamos isso e é impossível tratar uma crise de asma ou exacerbação de DPOC sem o corticoide. Nós sabemos que o corticoide ele tem um espaço em minimizar a resposta inflamatória da Covid-19, como em outras infecções, porque ele é capaz de neutralizar a ativação dos macrófagos e dos neutrófilos, de neutralizar a ação do TNF, de interleucinas 2, 8 e 16, de aumentar a produção de citocinas anti-inflamatórias, ou seja, o corticoide ele já tem um conceito que pode minimizar a resposta inflamatória de uma virose e isso certamente ocorre com a Covid-19. Mas quem determinou isso do ponto de vista de embasamento científico foram vários estudos, o mais importante deles foi o estudo RECOVER, onde num grupo de 2.000 pacientes se administrou a dexametasona, 6 mg por dia, por um período
de 7 a 10 dias. Né? E foi o desfecho desse tratamento quando se comparou com pacientes que não receberam corticoide. Foi que o corticoide em pacientes graves diminuiu a mortalidade em 17%. E particularmente naqueles pacientes que estavam sob ventilação mecânica, a mortalidade diminuiu em 36%. Ou seja, uma vitória a favor do corticoide fantástica, realmente um resultado que trouxe um alívio, né, uma esperança para o tratamento de pacientes com Covid-19. Naqueles pacientes que estavam em insuficiência respiratória, mas que não estavam no ventilador, a diminuição da mortalidade foi de 18%, e nos pacientes que não estavam graves não houve uma diferença significativa, mas era um grupo de pacientes. Esse trabalho foi um divisor de águas, de tal modo que, a partir daí, estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas já tiveram suas vidas salvadas por conta do corticoide. Mas existia algum aspecto que precisava um maior esclarecimento. Um deles é que o corticoide poderia aumentar a proliferação viral, ou seja, diminuir o clearance dos vírus. Isso era um conceito que ficou de trabalhos com influenza e com a MERS, onde isso ficou no ar porque essas pandemias foram controladas. Mas esse é um trabalho recente que fez essa avaliação. Um grupo de pacientes com Covid hospitalizados recebeu metilpred, 1 a 2 miligramas por quilo por dia, e o outro grupo não recebeu corticoide, recebeu placebo. E a pergunta é, houve diferença na negativação do vírus avaliado pelo RT-PCR? A resposta: não houve diferença. Esse monitoramento do escarro a cada 7 dias mostrou que com pequenas doses de corticoide não se aumenta a clearance viral. Esse outro trabalho também muito interessante, que é um trabalho prévio com pacientes que desenvolveram influenza A, H7N9, que tem a mortalidade altíssima. Um grupo de pacientes recebeu dose alta de corticoide, mais que 150 miligramas, e outro grupo recebeu dose baixa, 25 a 150 miligramas, por um período de 7 dias. E a pergunta é a seguinte: a dose de corticoide interfere na mortalidade em pacientes que têm influenza e estão com pneumonia? A resposta foi muito interessante. Qual foi a resposta? Que dose baixa do corticoide não interfere na mortalidade. Não teve diferença entre quem recebeu dose baixa de corticoide com aqueles que não receberam corticoide. Entretanto, as doses altas de corticoide, houve um aumento significativo da mortalidade nesses pacientes em 30 e 60 dias. Isso também ocorreu em pacientes que estavam com síndrome do desconforto respiratório agudo. Qual a conclusão? Não é não é o corticoide que leva à mortalidade em pacientes com influenza, é a dose. Portanto, o que se deve é corticoide em doses baixas. Esse é um outro trabalho, metilpred, 3 dias apenas, 1 a 2 miligramas por quilo por dia em pacientes que estavam graves. O que é que se observou? Primeiro, melhora da resposta pulmonar com a diminuição das imagens infiltrativas em 14 dias. Houve, paralelamente a isso, melhora da oxigenação, diminuição do tempo de internação de UTI e do tempo de hospitalização. Uma pergunta muito importante, não é? Nós pneumologistas não usamos muito a dexametasona, praticamente nós não usamos. Não é? E esse trabalho aqui foi muito interessante porque ele comparou a dexametasona, 6 miligramas por dia, com a metilpred, 2 miligramas por dia. Foram pacientes alocados aleatoriamente e o tratamento foi feito por 10 dias. Vejo que houve uma diferença significativa. Metilpred, tempo médio de internação 7 dias, dexametasona 10 dias, ou seja, muito melhor com a metilpred. E necessidade de ventilação mecânica. Isso aí é um dado muito importante. 18% com metilpred e 38% com a dexametasona. Mostrando que apesar da metilpred trazer um benefício, esse benefício é muito maior do que aquele que nós conseguimos com a dexametasona. Um outro estudo
que comparou em pacientes graves a dexametasona com a metilprednisolona e um grupo de pacientes não receberam corticoides. Então, qual era o desfecho desse estudo? Mortalidade em 50 dias. E houve uma diferença muito significativa. Pacientes que não receberam o corticoide, a mortalidade foi de 41%. Quem recebeu Dexa, 26%, metilpred, 16%. Então, mais um trabalho mostrando que a metilprednisolona é muito mais eficaz que a dexametasona. Portanto, para finalizar, o cenário da Covid-19 mudou quando a Organização Mundial da Saúde, baseada nessa meta-análise e em outros estudos, concluiu que o corticoide deve ser recomendado fortemente para o tratamento dos casos graves, por um período de 7 a 10 dias. Esse é um dado importante. Essa eficácia foi comprovada, onde houve uma redução da mortalidade de 8,7% em pacientes críticos e de 6,7% em pacientes não críticos. E o corticoide é um medicamento de baixo custo e acessível no mundo todo. Tem um aspecto muito interessante que a Organização Mundial chama a atenção, que é o seguinte: muitas vezes nós não definimos, no dia a dia, o tempo de evolução da doença. Então, independente do tempo, se o paciente ele piora, se tem desconforto respiratório, queda da saturação de oxigênio, marcadores inflamatórios alterados, mesmo que a gente não tenha esses dados todos, só o fato do paciente piorar, isso já nos autoriza a entrar com corticoide. Ou seja, como diz a Organização Mundial da Saúde, é preferível errar por administrar corticoide inadequadamente do que deixar um paciente que está entrando numa fase hiperinflamatória, consequentemente agravada. Esse estudo também é recente, onde se compara os diversos corticoides, a equivalência de dose. Quando se usa prednisolona ou a metilpred, as doses são as habituais, 40 miligramas por dia, que pode ser dividido em 2 vezes, por um período de 7 a 10 dias, e a metilpred, 32 miligramas por dia, também podendo ser dividido em 1 a 2 doses. Ainda reforçando essa ideia do corticoide como sendo, vamos dizer assim, a única coisa que efetivamente mudou e pode mudar a história da Covid-19, esse trabalho recente também, onde se usou o corticoide inalatório na fase inicial da Covid. E o que é que esse trabalho mostrou? Que a evolução clínica com melhora e estabilização do quadro foi melhor naqueles pacientes que fizeram uso da budesonida, 400 microgramas de 12 em 12. E também a resposta em termos de febre, houve um decréscimo da temperatura naqueles que... Eu vou comentar agora com os senhores esse trabalho que saiu recentemente, há 2 semanas, do tofacitinib, que na realidade é uma substância que tem a capacidade de inibir uma enzima, Janus quinase, e mitigar o processo inflamatório. É um medicamento que já é usado no Brasil em artrite reumatoide, em artrite psoriática e também na retocolite ulcerativa inespecífica. Então, no grupo de pacientes que tinham pneumonia por Covid-19, foi feito esse estudo onde um grupo recebeu o tofacitinib e o outro recebeu o placebo. O que é interessante é que 89% desses pacientes já estavam usando o corticoide. E qual foi o resultado? O resultado foi brilhante. Houve uma diminuição da mortalidade naqueles pacientes que receberam o tofacitinib de 35%. Então, é um segundo trabalho onde, naturalmente, abre-se uma esperança. Esse medicamento ainda não foi liberado em nenhum lugar do mundo para o uso na Covid-19. É bom citar isso, mas certamente deverá ser aprovado. Vamos aguardar aí o que o CDC, o EMEA e a Anvisa vão levar em consideração. Um dado importante que eu gostaria de mais uma vez enfatizar para os senhores é que a grande maioria desses pacientes já estavam usando o corticoide. Portanto, a associação do corticoide com o tofacitinib foi algo que teve um resultado favorável.
A conclusão desse trabalho é exatamente essa, né? Que o tofacitinib, quando usado em pacientes que têm já o uso do corticoide, diminui significativamente o risco de morte. Bem, colegas, eu termino aqui agradecendo muito aos senhores por essa oportunidade. Espero que um dia eu possa ir até Araçatuba e participar de algum evento presencial. Muito obrigado, um grande abraço para todos e um excelente simpósio. Muito bem. Eu quero agradecer ao Dr. Clístenes, excelente exposição, uma revisão importante sobre a fisiopatologia. Nós não poderíamos deixar de falar da fisiopatologia cada vez mais estudada, cada vez nós estamos encontrando fatores mais elucidativos. E uma coisa importante da apresentação foi a questão da corticoterapia. Quem está há muito tempo na terapia intensiva vê as ondas de uso e não uso da corticoterapia, mas realmente essa revisão foi muito interessante com relação ao uso da dexametasona, da metilprednisolona e também desses medicamentos de vanguarda que prometem. Mas muito bem, eu agradeço imensamente a participação do Dr. Clístenes, um médico pneumologista da Unifesp.